Olha, ao tomar conhecimento das ocupações feitas pelos trabalhadores rurais sem terras ligados ao MSL, coordenados, né, pelo Hugo Zaidan, a ouvidoria fez reuniões aqui na própria sede da ouvidoria, com a presença de vários trabalhadores rurais, com a presença do Hugo Zaidan, onde nós os advertimos no sentido de que eles não podem e não devem ocupar imóveis rurais, porque se eles ocuparem esses imóveis não serão vistoriados pelo INCRA, porque o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8.629/93, diz claramente que imóvel ocupado não pode ser vistoriado, não pode ser desapropriado e, portanto, o INCRA não vai vistoriar nenhum dos imóveis ocupados, exceto se tiver autorização judicial. De acordo com os dados da Ouvidoria Agrária Nacional, né, principalmente nas reuniões que nós fizemos aqui com os próprios trabalhadores, com os próprios proprietários, não há notícia, né, de ilegalidades praticadas pelos trabalhadores. O proprietário rural pode tomar algumas providências, inclusive, que são legais, né? Primeiro, ele deve entrar com os interditos proibitórios na justiça, né, para que a justiça determine que aqueles imóveis não podem ser ocupados, e aí sim, esses imóveis com interditos proibitórios podem ter, inclusive, o apoio da polícia, porque aí há uma ordem judicial para não ocupação. Em segundo lugar, o proprietário pode contratar uma empresa de vigilância particular, desde que essa empresa esteja devidamente legalizada junto à Polícia Federal, que tem poder para fiscalizar e autorizar o funcionamento dessas empresas, e então esses vigilantes poderão, inclusive, durante uma pseudo-ocupação, impedir essa ocupação. O que o proprietário não pode é fazer uso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, sem ordem judicial, para impedir a ocupação ou fazer a desocupação. O proprietário rural pode pedir ao Poder Judiciário duas coisas. Primeiro, que o Poder Judiciário declare que o INCRA não pode vistoriar os imóveis ocupados. Segundo, pode pedir também, né, o proprietário rural pode pedir que o Poder Judiciário determine ao INCRA que exclua do Programa Nacional de Reforma Agrária aquelas pessoas que praticarem invasões de imóveis rurais. E aí, essa exclusão tanto pode ocorrer como futuro candidato ao Programa de Reforma Agrária, como também aquele que já estiver no Programa de Reforma Agrária e participar de uma ocupação, desde que, evidentemente, o proprietário ingresse na Justiça e o Poder Judiciário acolha esse pedido e, assim, o determine ao INCRA. As áreas de propriedade, né, de Habib Miguel, que estão ocupadas pelos trabalhadores rurais, serão vistoriadas pelo INCRA, porque o INCRA pediu e o juiz da Juízo Criminal de Curitiba, que preside o processo criminal contra o Habib Miguel, autorizou que o INCRA adentre nos imóveis, vistorie e, evidentemente, se esses imóveis, sendo vistoriados pelo INCRA, forem classificados como improdutivos, eles poderão ser desapropriados e destinados à reforma agrária para assentamento dessas pessoas que estão ocupando, né, as áreas do Habib Miguel, desde que essas pessoas preencham os requisitos do Programa Nacional de Reforma Agrária. A pessoa não pode ter antecedentes criminais, não pode ser funcionário público, não pode ser comerciante e outros que eu não me lembro. Tem uma faixa salarial também?
Não, isso também, não pode ganhar mais, se não me engano, do que, acho que 3 salários mínimos, algo mais ou menos assim. De acordo com os dados da Ouvidoria Agrária Nacional, de fato existe venda de lotes nos projetos de assentamento do INCRA, o que ocorre mais, né, pela falta de fiscalização, haja vista que são milhares de assentamentos em todo o Brasil. O INCRA, evidentemente, não tem servidores para fazer a fiscalização em todos os assentamentos e então propicia a venda de lotes. Agora, o que eu posso te afirmar com toda certeza é que o INCRA, quando provocado, no sentido de que, olha, no assentamento tal está ocorrendo a venda de lotes, o INCRA imediatamente entra na justiça com pedido de retomada desses lotes, retoma os lotes, retira quem ocupou ilegalmente esses lotes e destina esses lotes a quem realmente tem o perfil da reforma agrária. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou no sentido de que as ocupações de imóveis rurais para fins de reforma agrária não caracterizam o crime de esbulho possessório previsto no artigo 161 do Código Penal, porque as ocupações feitas pelos trabalhadores objetivam a incorporação desses imóveis ao Programa Nacional de Reforma Agrária e não tem o objetivo de pegar aquele imóvel, de tomar do seu proprietário diretamente para os trabalhadores rurais. Então, por isso que o Superior Tribunal de Justiça diz que não há crime e não caracteriza o crime de esbulho possessório. Agora, uma coisa é a ocupação pacífica, né, que não caracteriza crime. Agora, as ilegalidades que ocorrerem durante a ocupação, como destruição de cerca, depredação dos bens, matança de gado, colocação de pessoas na situação de reféns, desmatamento, isso evidentemente é ilegal, é crime e a polícia deve atuar imediatamente para coibir essas ilegalidades. Eu digo que eles não estão desguarnecidos. Tanto é verdade que vários proprietários rurais com áreas ocupadas, outros com áreas com possibilidade de ocupação, estiveram aqui, fizeram reuniões aqui comigo na Ouvidoria Agrária Nacional, não só comigo, com membros da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que tem MPF, tem Polícia Federal, tem INCRA, tem Ministério do Meio Ambiente, tem Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. E na presença de todas essas autoridades, nós deixamos bem claro aos proprietários rurais que imóveis ocupados por trabalhadores rurais não serão vistoriados pelo INCRA e que, se eles entrarem com as ações na justiça e obtiverem a decisão judicial para desocupação, que remetam cópia dessa decisão, que a própria ouvidoria vai tomar providência para fazer a desocupação.